Olá, confira nesta edição a última parte de uma matéria especial sobre a denúncia oferecida pelo MPRJ contra gestores de uma empresa de mineração pela prática de crimes tributários. Para explicar o caso, nós vamos contar com a participação do promotor de justiça Marco Antônio Santos Reis. Já no nosso bloco de entrevistas, não perca uma conversa por videoconferência com a promotora de justiça Adriana Lucas Medeiros sobre as principais atribuições do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Investigação Penal do MPRJ. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. O GAESF do MPRJ denunciou gestores de uma empresa do segmento de mineração pela prática de crimes tributários. Eles são acusados por sonegação de mais de 346 milhões de reais à época. Confira agora a segunda e última parte de uma entrevista com o promotor de justiça Marco Antônio Santos Reis sobre o tema. No quadro, conheça a atuação do MPRJ. Em grande medida, essa fraude fiscal já havia sido identificada e seus principais contornos já delimitados por ocasião da própria lavratura do auto de infração, processo administrativo esse que teve sua coisa julgada administrativa, ou seja, transitou em julgado de maneira definitiva na esfera administrativa, em outubro de 2014, com a constituição definitiva do crédito tributário, e nesse auto de infração já havia sido identificado esse subpreço, esse subfaturamento. Ao longo do procedimento criminal, naturalmente diligências foram tomadas, o procedimento foi instruído, é um assunto bastante complexo. A nossa própria equipe técnica realizou análises importantes, análises técnicos, fiscais, tributárias nesse aspecto, tudo para, digamos assim, nos munir de informações relevantes a respeito desse caso em particular. Para que um cenário melhor seja reproduzido, os administradores desta empresa A, que é a empresa envolvida na denúncia, do município de Mangaratiba, num determinado porto, prestavam um serviço de movimentação portuária, a embarcação de toneladas e toneladas de minério. Esta empresa A, nos idos de 2009 até 2012, cobrava por esta operação 49 centavos por tonelada embarcada. A 30 quilômetros dali, num outro porto, esta mesma empresa A cobrava da mesma empresa B um valor inicialmente de R$ 17,72, se não me falha a memória, em 2009. Valor esse que chegou a oscilar em 2012 para R$ 22,38. Ou seja, por que em um porto, num porto de Mangaratiba, envolvendo uma mesma operação e as mesmas partes, esta empresa cobrava 49 centavos ou 51 centavos em 2012, e num porto a 30 quilômetros dali, envolvendo as mesmas operações e as mesmas empresas, esta empresa cobrava R$ 17,72 em 2009 e R$ 22,38 em 2012. Sob o ponto de vista do custo da oportunidade, isso não faz o menor sentido. Então, quer sob o ponto de vista da não justificação de um preço praticado 36 vezes menor do que um preço de mercado, num preço de mercado considerado aquele preço praticado a 30 quilômetros dali, como é que isso se justifica? Então, o auto de infração foi lavrado com base num arbitramento. O próprio CTN, Código Tributário Nacional, e o próprio Código Tributário do município de Mangaratiba, a própria jurisprudência dos tribunais superiores é clara nesse sentido. Quando há indício, quando há prova de um subfaturamento, um subpreço, é possível a autoridade municipal, a autoridade fazendária, fazer o lançamento do tributo, do imposto, com base
naquilo que seria devido conforme um valor de mercado. E não apenas no porto neste outro porto a 30 quilômetros dali, mas foi levantado todo um cenário com o preço praticado em outros portos, com preços bastante semelhantes ao preço que era praticado no outro porto, a 30 quilômetros de Mangaratiba, ou seja, por volta ali de uns R$17 em 2009, enfim. Mas a discrepância, esse subpreço, esse subfaturamento absurdo, se solidificou, se consolidou ao longo da apuração de uma maneira bastante incisiva. De modo que, através do nosso acompanhamento, da própria análise técnica da nossa equipe e de outros elementos, se tornou incontestável isso. Tanto é que a ação foi oferecida, o juízo criminal de Mangaratiba recebeu a denúncia, vislumbrando ali justa causa e suporte probatório mínimo, autorizador da deflagração de um processo criminal. Também se verificou ao longo dessa apuração que, em determinado momento, esta empresa A, que prestava esse serviço, sujeito à incidência do ISS, se tornou uma empresa controlada por essa empresa B, para quem ela prestava o serviço. Essa empresa A tinha um contrato de adesão com a União, no qual não era possível a subautorização dessas operações. E, em se verificando que existia uma relação de controle, ou seja, essa empresa A controlada pela empresa B, com muito mais razão se caracteriza ou se explica a ilicitude deste subfaturamento, a ilicitude destas operações. Quando se visualiza que, na verdade, todos os elementos indicam para a formação de um efetivo grupo econômico e não de empresas autônomas que perseguem lucro, se explica com muito mais naturalidade, muito mais clareza, de que, na verdade, se tratava de uma operação que deveria apresentar um preço total muito maior, muito mais próximo do valor de mercado, correto? Então, essa fraude fiscal foi, assim, caracterizada em termos essenciais, em suas linhas mestras, o que permitiu, mais uma vez, que o Ministério Público reunisse todos esses elementos e oferecesse a ação penal recebida pelo juízo da comarca de Mangaratiba, justamente em se verificando o lastro probatório, a justa causa para o oferecimento da ação penal. O próximo passo é a citação dos administradores para o oferecimento de defesa, no caso, para que se manifestem e se cumpra o contraditório devido. Mais uma vez salientando, particularmente no campo dos crimes tributários, em função, seja de lei, seja do próprio entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, o pagamento integral dos débitos do tributo e seus acessórios, o pagamento integral, se feito a qualquer momento, extingue a punibilidade. E, por outro lado, existe também a possibilidade de um parcelamento. Em geral, existe a possibilidade de um parcelamento desses débitos. No entanto, esse parcelamento só pode existir, só surtirá seus efeitos, quais sejam os de suspender a pretensão punitiva estatal, se realizado, se formalizado perante a fazenda respectiva, ou seja, antes do recebimento da denúncia. Uma vez recebida a denúncia, a possibilidade desse parcelamento não é mais viável. No entanto, ainda é viável o pagamento integral desses débitos tributários, tendo como consequência a extinção da punibilidade. No entanto, naturalmente, caso isso não aconteça, o processo criminal tem seu curso,
com a citação dos acusados, a produção de provas, realização provável de audiências, para que, ao cabo, o juízo venha a prolatar uma sentença e o processo tome seu curso regular. O auto de infração, originariamente, chegou ao montante total de 346 milhões, é um auto que foi, digamos assim, houve o trânsito julgado administrativo em outubro, 24 de outubro de 2014, né? Como é um crime tributário material, este crime do artigo 1º do inciso 2º da Lei 8.137, ele depende para que haja, ele exige para que haja persecução penal, no caso ali do oferecimento da ação penal, da denúncia, exige a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorreu em 24 de outubro de 2014, neste valor de 346 milhões de reais. Naturalmente, esse débito já está num patamar muito mais elevado do que isso. Inclusive, na cota da denúncia, o Ministério Público requereu esta atualização formal do montante integral desse débito, mas acreditamos que esse débito esteja bastante próximo de R$1 bilhão. Esse dinheiro será integrado, digamos assim, aos cofres municipais de Mangaratiba e, naturalmente, a receita com ISS é a principal receita de todos os municípios. Dentro das suas competências constitucionais de instituição e cobrança desses tributos, o ISS, sem sombra de dúvida, é um imposto muito importante, fundamental para a existência de todo qualquer município no ordenamento constitucional brasileiro. Muito obrigada, doutor Marco. Se você perdeu a primeira parte dessa matéria ou se quiser reassistir para relembrar todos os detalhes do caso, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. No nosso bloco de entrevistas de hoje, nós vamos conhecer um pouco do trabalho do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Investigação Penal. Para isso, nós vamos contar com a participação da coordenadora do CAU Investigação Penal do MPRJ, a promotora de Justiça, Adriana Lucas Medeiros. Olá, doutora Adriana, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Olá, Juliana, é uma satisfação estar aqui. Doutora, a senhora poderia explicar um pouco para o nosso público o que faz e como funciona o CAU Investigação Penal? O CAU de Investigação Penal, ele é um órgão auxiliar da Administração Superior, está ligado à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais e é regulamentado pela Resolução GPGJ número 2402 de 2021, dentre outras funções, estimulando a integração e o intercâmbio entre os diversos órgãos de execução, estabelecendo contato permanente com entidades e órgãos públicos ou privados para obtenção de informações técnico-jurídicas e de indicadores institucionais e sociais, de modo a sempre contribuir para o trabalho do promotor natural na investigação penal. Perfeito, doutora. Agora, como o CAU Investigação Penal auxilia os núcleos de investigação das promotorias de investigação penal? Pois não. Os núcleos de investigação penal, eles funcionam na capital, que é subdividido entre o núcleo centro e o núcleo Barra da Tijuca. Na Baixada Fluminense, temos o núcleo Duque de Caxias e Nova Iguaçu e o núcleo Niterói e São Gonçalo. Estão distribuídas várias promotorias de investigação penal nesses núcleos e o intercâmbio é permanente entre a coordenação do CAU e os coordenadores de cada núcleo operacional. A principal
tarefa aqui do CAU em relação aos núcleos é a distribuição de notícias de fato que chegam à instituição, mas nós também estamos em contato permanente, sempre buscando melhorias na estrutura administrativa e também avanços em uso de ferramentas tecnológicas, seleção de jurisprudências especializadas, de modo a facilitar sempre o trabalho do órgão de execução. Perfeito, doutora. Como o CAU Investigação Penal dialoga com o CAU Execução Penal? O CAU de Investigação Penal tem assuntos comuns com o CAU de Execução e o nosso diálogo é permanente, especialmente considerando que as promotorias de investigação penal fazem a fiscalização dos presídios, dos estabelecimentos penais destinados aos presos provisórios, enquanto as promotorias de execução penal se encarregam das fiscalizações dos estabelecimentos destinados a presos definitivos, que cumprem penas definitivas. Nesse particular, nós temos um intercâmbio permanente, estabelecemos rodízios para facilitar o cumprimento das resoluções, tanto do MPRJ quanto do CNMP. E buscamos sempre informações também entre os colegas, de modo a facilitar o exercício das atividades de ambas as áreas. Perfeito, doutora. Agora, qual a importância do CAU Investigação Penal dentro da estrutura da atual administração do MPRJ? O CAU de Investigação Penal foi recriado pela atual gestão e junto com vários outros órgãos, como a Coordenadoria Geral de Segurança Pública, a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, a Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas, a Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias e os outros 3 CAUs, o criminal, o de execução penal e o de violência doméstica, constituem um conjunto de órgãos que visam buscar uma política permanente de segurança pública e uma atuação coletiva de aumento da produtividade, de uso das várias ferramentas tecnológicas que hoje nós temos na instituição, de modo sempre a facilitar o trabalho dos colegas, que atuam na área criminal. Doutora, estamos quase no fim da nossa entrevista e antes de encerrarmos, eu gostaria que a senhora explicasse como tem sido o trabalho do CAU Investigação Penal até o momento e quais os projetos previstos para os próximos meses. Bom, o trabalho tem sido intenso, são muitos órgãos assessorados pelo CAU e nós estamos também passando por um processo de reavaliação previsto pela Resolução 2320 de 2020, que alterou bastante a estrutura das promotorias de investigação penal. Paralelo a isso, temos outros projetos em andamento. Nós estamos fazendo um mapeamento da rede de proteção existente em prol das crianças e adolescentes vítimas de crimes no estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho está sendo feito junto com o CAU da Infância, com o CAU Criminal e em interlocução permanente com a Polícia Civil, de modo que visamos ampliar os locais de escuta especializada para fiel atendimento da Lei 13.431 de 2017. Temos o projeto também em andamento, estamos celebrando termos de cooperação com várias universidades no estado inteiro para que possamos ter um fluxo de trabalho para a realização dos acordos de não persecução penal, o ANPP. Nesse particular, também há um trabalho com a Defensoria Pública, de modo que em breve esperamos que os acordos estejam sendo realizados com mais facilidade e mais celeridade pelos colegas da investigação penal. Doutora Adriana, muito obrigada pela sua entrevista e por ter nos explicado um pouquinho do trabalho do CAU Investigação Penal.
Eu que agradeço, Juliana. Foi um prazer participar aqui desse espaço e uma forma da gente mostrar um pouquinho o trabalho que fazemos aqui no CAU de Investigação Penal. Muito obrigada, doutora Adriana. E por hoje é só. Para ter acesso a outras informações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, acesse o nosso canal no YouTube ou acesse as nossas redes sociais. E não deixe de escutar o nosso podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Eu te espero no domingo que vem. Um forte abraço. Até mais!